Essas crianças estavam indo de barco para São Francisco, mas o barco afundou e elas acabaram em uma ilha deserta. Sem ajuda, terão que sobreviver apoiando-se um no outro. O que acontecerá com eles? Esta é a história de Alagoa Azul, é claro, do começo ao fim. Richard e Emmeline são primos de primeiro grau. Viajam juntos de barco para São Francisco. Estão acompanhados apenas pelo pai de Richard e muitos marinheiros. Richard entra no quarto do cozinheiro, encontra fotos para adultos e as olha com curiosidade. O cozinheiro chega e o surpreende. Dá-lhes uma boa surra. De repente, o barco pega fogo. Tudo é um caos. O capitão ordena ao cozinheiro que tire as crianças em um bote. E assim ele faz. O pai de Richard procura os pequenos, mas o capitão diz que já os tiraram. Então ele foge em um bote diferente. Todos abandonam o navio. Uma tempestade chega e os botes se separam. A névoa é espessa e o pai de Richard não consegue encontrar as crianças. O cozinheiro grita para chamar o capitão, mas é inútil. Estão à deriva. Passam várias horas. As crianças têm sede e fome, mas não há nada para comer. Passa um dia inteiro e tudo parece perdido. De repente, encontram terra. É uma ilha, então se dirigem para lá imediatamente. O lugar é um paraíso, tem vegetação e muitos animais selvagens. Estão salvos. O cozinheiro está tão alegre que diz que nunca mais vai cozinhar em um barco fedorento. Pouco tempo depois, encontram água doce em uma cachoeira. Emmeline descobre um barril estranho. Diz que tem cheiro de hálito de capitão. O cozinheiro se aproxima e diz que é rum. É uma excelente notícia para ele. De repente, Richard encontra um crânio. O cozinheiro se assusta e foge com as crianças. Melhor não ir para aquela área. Emmeline encontra algumas bagas vermelhas. Parecem doces, então ela as come. O cozinheiro percebe e se joga sobre ela. Tira-as de sua boca e diz para nunca comerem essas bagas. Se o fizerem, dormirão para sempre e jamais acordarão. À noite, o cozinheiro lhes diz seu nome. Ele se chama Paddy e compartilha uma fogueira com eles. Juntos falam sobre como os pais de Emmeline morreram. A pequena diz que talvez também tenham comido as bagas vermelhas. No dia seguinte, Richard encontra algumas fotos do barco. Em uma delas está escrita a palavra subjugação. Ele pergunta a Paddy o que significa essa palavra e ele responde: é algo que tentei evitar toda a minha vida. Paddy sempre detestou estar sob o comando de alguém. Por isso, vive muito confortável na ilha. Os dias passam. Paddy ensina muitas coisas às crianças. Coisas como pescar, fazer nós e construir. As crianças aprendem rapidamente. Além disso, ele constrói uma grande fogueira para eles. Diz-lhes que, se algum dia virem um barco, devem correr para acendê-la. Assim poderão ser resgatados. As crianças entendem e juntos vivem maravilhosamente. Um dia, enquanto buscava frutas na floresta, Paddy encontra uma cama de pedra e vê sangue nela. Alguém fez um sacrifício humano nesse lugar. À noite, Paddy adverte as crianças. Prometam-me que nunca irão para o outro lado da ilha. Coisas horríveis acontecem naquele lugar. As crianças não estão convencidas. Então Paddy diz que ali vive um monstro que se alimenta de crianças inocentes. Paddy estabelece a lei de nunca ir para aquele lugar. Os meninos compreendem e aceitam essa lei. Uma noite, Paddy bebe demais. Faz isso com o barril de rum que Emmeline encontrou há algum tempo. Está tão bêbado que desaparece a noite inteira. As crianças acordam no dia seguinte e não o encontram. Conseguem vê-lo do outro lado da ilha, então vão atrás dele. Mas quando o olham de perto, encontram o horror. Paddy está morto. Um grande inseto sai de sua boca. Ele deve ter adormecido nas pedras e sido envenenado. Apesar de tudo, Paddy morreu em liberdade, sem um chefe lhe dizendo o que fazer, exatamente como sempre quis. Agora as crianças estão sozinhas, estão com muito medo, então vão para outra ilha próxima. A partir de agora viverão ali. Os anos passam e as crianças crescem. Agora são adolescentes. Graças aos conhecimentos de Paddy, construíram um refúgio e sobrevivem caçando e coletando. Um dia, Emmeline estava tomando banho, mas se assusta ao ver sangue na água. É sua primeira menstruação. Richard aparece e também se assusta. Emmeline não entende o que está acontecendo, mas sente vergonha e o expulsa do lugar. Depois tentam falar sobre o assunto, mas Emmeline se sente constrangida, então prefere não dizer nada. As coisas estão mudando. Emmeline olha para Richard de uma forma diferente. Um dia, ela lhe diz que gosta de olhar seus músculos. Isso confunde Richard, então ele prefere ignorá-la. Durante uma colheita de frutas, Emmeline chega à cama de sacrifícios. Aqui encontra uma estátua de um ser estranho e vê sangue saindo dela. Emmeline pensa que é Deus, o Deus da Igreja Católica. Ela diz a Richard que deveriam ir rezar ali, mas ele se irrita. Paddy disse que nunca fossem a esse lugar. É a lei. Numa noite de tempestade, Emmeline tem um pesadelo no qual Richard comia as bagas vermelhas, e isso o matava. Ao acordar, procura desesperadamente por Richard e o beija. Isso confunde os dois. Os garotos são inocentes, não
entendem o que está acontecendo com eles. Seus corpos estão mudando e ninguém pode lhes explicar o que ocorre. No dia seguinte, Emmeline encontra Richard, escondido atrás de uma rocha. Ele está se masturbando. Emmeline não compreende, mas Richard se sente envergonhado e a expulsa do lugar. Certa manhã, Richard vê um barco à distância e corre em direção à fogueira que Paddy construiu. É necessário acendê-la, mas está muito longe. Ele chegará tarde demais. Emmeline está do outro lado da ilha e tem a fogueira ao seu lado. Ela também vê o barco, mas prefere ignorá-lo. É como se não quisesse ser resgatada. Richard não chega a tempo e o barco se vai. Ele se irrita com Emmeline. Os dois brigam e se afastam um do outro. Pouco depois, Emmeline pisa em um peixe venenoso. Isso a deixa muito mal. Richard não sabe o que fazer. Ele leva Emmeline até a grande estátua do sacrifício. Ele acredita que talvez, rezando, Emmeline possa melhorar. Richard reza um Pai Nosso e Emmeline se recupera. Ambos aceitam que se amam e seguem sua vida juntos, mas desta vez como um casal. Têm relações íntimas pela primeira vez. Passam-se meses e meses, e os garotos jamais notam que Emmeline ficou grávida. Eles entendem tão pouco do mundo, que descobrem tudo quando Emmeline dá à luz. É um bebê menino muito saudável. Não sabem como, mas agora tem um filho. O bebê chora. Eles tentam alimentá-lo com frutas, mas isso não funciona. O instinto de Emmeline lhe diz para segurá-lo. E sem aviso prévio, o pequeno suga seu peito. Os jovens pais não entendem nada do mundo, mas o instinto os guia. Agora são uma família. Dão ao bebê o nome de Paddy, em homenagem ao cozinheiro que salvou suas vidas. Juntos vivem muito felizes. Um dia estavam brincando na lama. Os três se sujam completamente. Enquanto isso, um barco aparece à distância. É o pai de Richard. Ele nunca deixou de procurá-los e está há anos no mar. Com sua tripulação, observa a ilha de longe e consegue ver os garotos. Mas como estão cobertos de lama, o pai de Richard não os reconhece. Assim, dá meia volta e se afasta. Dias depois, os garotos procuram frutas em outra ilha. Emmeline deixa um remo cair do bote. Richard nada para ajudá-la, mas é atacado por um tubarão. Emmeline o salva, atirando o outro remo no animal. Richard sobrevive, mas agora estão sem remos e se afastando das ilhas. O tubarão não os deixa descer para nadar de volta. Tudo parece perdido. Finalmente, a maré os leva e ficam à deriva em mar aberto. Estão à deriva sem comida nem água, mas o pequeno Paddy contrabandeou algumas bagas para o bote. São as perigosas bagas vermelhas. O pequeno as come. Os garotos percebem, mas as tiram tarde demais. Ele já comeu várias, e isso significa que morrerá. Passam-se minutos, e o pequeno Paddy começa a desmaiar. Seus pais não sabem o que fazer. Richard entende que não há mais esperança. Ele não quer viver sem seu filho. Assim, recolhe as bagas que sobraram e as compartilha com Emmeline. Ambos as comem e desmaiam. À distância, o pai de Richard encontra o bote dos garotos. É um milagre. Ele dirige seu navio até eles e os aborda. Os três tripulantes estão com os olhos fechados. O pai de Richard tem medo de perguntar, mas o faz. Será que estão mortos? E um de seus marinheiros responde, não, apenas estão dormindo. A câmera se afasta e nossa história termina com um final em aberto. E fim. Essa foi a história de A Lagoa Azul. Realmente me comoveu essa história, e embora não seja nova, quis compartilhá-la. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.